Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Você tem inveja dos jogadores porque são melhores que você. Se o Neymar quiser, ele compra o seu botico e brinca de desentupir privada com a cara dele. Compra sim. O seu que tá à venda, o meu não tá à venda não, irmão. O seu eu sei que ele compraria, tem muita gente que venderia. Se o Neymar chegasse aí pra esse chato aí do jeito que alguns são e oferecesse aí uma graninha alta, eu sei, vocês liberam. Vocês são os modernetes, tá? Eu sei disso. Um esporte que atrai bilhões de pessoas apaixonadas e que, consequentemente, movimenta bilhões de reais, dólares, euros e todos os tipos de moeda que fazem a roda das competições continuar girando. Esse é o futebol. Um esporte simples e muito popular. Milhões de pessoas, todas as semanas, se dirigem aos estádios Gadaiada patérica. Independentemente do país em que estejam localizados, para acompanharem um bom e velho jogo de esporte bretão. Mas para alguns torcedores, mesmo com a emoção que existe no futebol, isso não basta. Eles precisam de uma pitada. Olha que vergonha, cara. Nossa, eu vejo uma cena dessa assim, ó. Isso aí eu fico constrangido. Extra de emoção. Ainda mais se essa emoção Olha isso, cara. de quebra lhe garantir Futebol é o ódio das massas. Pois é. as apostas esportivas. Olha lá. Olha o NPC aí, ó. São vistas como ideal para aqueles que querem assistir a um esporte e ainda ter a chance de lucrar, fazendo a chamada fezinha. E se perderem dinheiro nesse processo, faz parte. O Brasil viu nos últimos anos o mercado de apostas esportivas, feitas principalmente pela internet, se tornar algo não só muito popular, mas também um setor de grande relevância econômica. Você pode não apenas apostar se o jogo terá vitória de um dos lados ou empate, como também palpitar quantos gols irão sair, se os dois times irão marcar e em qual tempo, se sairão mais ou menos de 3 gols. E se fosse só isso, já estaria bom. É possível também apostar em qual jogador irá marcar gol, quantos escanteios terão na partida, se haverá ou não pênalti e até mesmo se algum jogador será expulso. E olha, eu não listei aqui nem metade das possibilidades de apostas existentes, para você ter uma vaga noção da extensão desse mercado e como ele movimenta tanto dinheiro. Só que mesmo sendo uma atividade legalizada e que à primeira vista não causa danos à sociedade, ela também é capaz de atrair atenções bastante negativas, principalmente por culpa daqueles que ganham com as apostas, através da corrupção dos profissionais envolvidos nos jogos, para lucrarem sempre ou lucrar. Bom, então vamos resumir aqui. O traficante é uma mola propulsora do tráfico, né? Aquele retardado lá que é escolhido para ficar traficando droga, ele tá sendo uma mola propulsora de um crime, certo? Ele é bucha de canhão, né? Ele é usado para isso. No mundo das apostas, é exatamente a mesma coisa. A turma que fica apostando é por conta... Aliás, vamos mudar. É por conta das pessoas que ficam apostando que continua existindo a corrupção dentro do esporte. As pessoas estão se beneficiando disso. E depois elas querem ser coerentes na cabeça delas a ponto de querer falar que o país tem que melhorar. Que quer um país de verdade. Vai todo mundo se fuder. Pessoas que ficam apostando seu dinheiro nessa porcaria, elas não têm coerência nenhuma, não têm moral nenhuma pra pedir por um país justo. Quem é justo não fica apostando em jogo de azar. Quem é justo não fica apostando num jogo sabendo que tem pessoas que estão perdendo e outras ganhando por conta de decisões arbitrárias de pessoa X ou Y. Certo? Pessoas que têm coerência não ficam incentivando outras a perderem dinheiro apostando em jogo de azar. Essas pessoas não podem querer torcer por um amanhã melhor. Isso daí pode parecer uma coisa pequena. Você fala, Xandão, mas uma pessoa fazer isso daí... O problema é que não é uma pessoa que faz isso. São muitíssimas. E aí quando você junta isso tudo, tá aí, ó. Você tem corrupção instalada. Ah, você tá achando ruim que eu tô falando, seu merdinha? Porque você aposta, você fica fazendo essas coisas? Deixa eu te falar um negócio aqui. Pau no seu cu. Você que se dane. Vai ficar ansiosinho porque você tá ouvindo a verdade? Ou seu bucha de canhão? Você tá sendo usado pelo sistema, enquanto uma minoria de pessoas fica escrotamente milionária através do quê? Através da desgraça de outras, e você, queridão, sabe o que você é? Você é o motor, ou melhor, você é uma parte do motor disso tudo. Vai atrás de viver sua vida de maneira legítima, não. Aí amanhã você acorda e reclama. Ah, que país ruim. Aí amanhã você acorda pobre, você acorda aí que o seu dinheiro sumiu, seu dinheiro foi perdido, às vezes um bandido te pegou, às vezes esse governo corrupto tirou seu dinheiro, às vezes você perdeu na aposta, dane-se.
Você saiu na rua pra dar uma volta com a sua namorada com o dinheiro da aposta no bolso que você acha que você ganhou? Você ganhou lá R$1.000, você acha que você é um bom da boca, né? Vamos lá no shopping hoje, amor, eu pago. Aí você é assaltado no meio da rua e amanhã você quer um país melhor, não é verdade? Hã? Aí você chora. Aí você vem aqui falar pra mim que a gente não tem gente honesta nesse país. Puta, nunca vamos ter um presidente honesto, a gente não tem como melhorar. Nacionalismo, Xandão. Como nacionalismo? Nacionalismo? É verdade, né? Se depender de você, não tem mesmo, cara. Né, ô apostador de meia tigela? E você, eu falei aqui do exemplo do traficante, tá? Que todo mundo sabe. Você que consome essa porcaria, você é exatamente o mesmo cara que consome a aposta. Se não houvesse os imbecis, gados, que se corrompem e utilizam essa porcaria, não existiria o problema. Então é muito importante que vocês tenham isso em mente. Porque depois vocês não podem falar assim, ó. Ah, ninguém me avisou. Avisou sim. Avisaram sim. Então vocês estão de parabéns por financiarem uma das catástrofes do mundo moderno, né? Porque esse negócio de aposta... Inclusive, o governo é tão patético, esse governo aí nosso, que agora eles estão querendo taxar. Vocês viram isso? O governo não tá preocupado se a aposta é uma coisa boa ou ruim. Ele vai meter a mão lá. O Haddad já falou que quer taxar. Porque eles conseguem tirar... Sabe quanto que eles conseguem tirar de taxação de negócio de aposta? 13 bilhões. Se os caras taxando isso tiram 13 bilhões, imaginem os donos disso. A lavagem de dinheiro que não tem por trás de uma merda dessa. Vocês imaginam os caras que... Tá assim. E você aí tá contente que você ganhou R$1.000 e tá louco pra ir lá e perder os R$1.000, né? Que é isso que vai acontecer, né? É um dinheiro amaldiçoado. É a mesma coisa que o maconheiro chegar amanhã e querer um país melhor. Calado, seu verme. Você não tem a mínima dignidade pra fazer a sua parte. Quem é você pra rezar ou pedir por um amanhã melhor, seu bosta? Sabe o que se chama coerência? Será que você já ouviu essa palavra uma vez na vida e tentou aplicar isso na sua vida? Ou você é um ser repugnante? Ou você é relativo? Ah, isso aqui é certo, mas se não for certo pra mim... E vantajoso pra mim não é tão certo assim. Ah, tá, deixa pra lá, vai. Mano, eu não quero nem ser prolixo. Eu não vou nem ficar falando tanto sobre isso, porque é sério. Eu tenho nojo do espírito de porco que o brasileiro adquiriu, tá? Eu tenho nojo. Lucrarem mais. Mas isso não é de agora. Mesmo antes da febre das apostas... Super, odeio apostas. Meu irmão fica emocionadinho quando ganha. E eu fico puto. Manda doble. Toma, tamo junto. Pois é, fala pro seu irmão que ele não passa de bucha de canhão. Eu fumo maconha todos os dias, Xandão. Parabéns. Você não passa do quê? De um gado com um QI baixíssimo. Outra bucha de canhão também. Você tá sendo usado. Enquanto que uma meia dúzia aí de pé rapado fica com muito dinheiro às suas custas, tá? E pior ainda, pessoas morrem. E você tem culpa nisso. Você tem culpa nisso. Pessoas que usam... Eu não preciso nem falar isso aqui. Pessoas que usam droga... que compram essa porcaria pra usar, estão incentivando o tráfico. O tráfico gera morte, gera tráfico de armas. Uma coisa tá diretamente ligada na outra. Você que consome essa porcaria que você compra aí, sei lá onde essa merda, você é simplesmente... Você não passa de uma mola propulsora de desgraças alheias. Então toda vez que você ligar, seu desgraçado, a internet, seu computador, a televisão, e ver que uma pessoa foi morta pelo tráfico, saiba que tem ali uma gotinha. Assim, ó. Uma gotinha. Imagina uma... Ó. Tem uma... Ó. Que não tá pegando aqui, ó. Não tá saindo a tinta na minha mão. Tem uma gotinha de sangue na sua mão. Mas o importante é que é tudo relativo, não é verdade? O importante é que você tá tendo a sua brisa. Ah, eu tô na minha brisa, que eu não faço mal pra ninguém. Como você é burro? Você realmente acredita nisso, seu idiota? Será que você tem a capacidade mínima de fazer 2 mais 2? Você consome uma coisa do demônio, que faz parte do tráfico. Você realmente acha que você não tá fazendo mal pra ninguém? Você é burro a esse ponto, cara? Você conseguiu colocar isso realmente na sua cabeça? Que você não tá fazendo mal pra ninguém?
Só pra tentar trazer uma espécie de conforto fajuto que justifique você usar uma merda dessa? Esportivas se espalhar pelo país. Entre 2016 e 2018, foi deflagrada uma operação batizada de Game Over em vários estados da federação. Nela, descobriu-se o que é uma tendência mundial. Não são apenas os resultados das partidas que sofrem manipulações, mas até mesmo situações durante os jogos, como acertar qual equipe cobraria o primeiro lateral do jogo. E identificar a manipulação de um aspecto tão trivial de um jogo é algo muito mais... Quem criou a maconha foi Deus, nenhuma parte da Bíblia proíbe o uso de ervas e de fumar. Então, na cabeça do Evolution, você está aplicando a parecência, não é verdade? Olha a cabeça do evolucionista. Deus criou a maconha. Deus criou o tráfico de droga. Deus criou, ele é responsável pelo mecanismo criado para que essa droga chegue até você, seu filho da... Hã? Deus criou a maconha. Logo, o tráfico não tem problema. Gente morre por causa disso, não tem problema. Eu consumir isso aí também não tem problema. Claro que não. Foi Deus que criou. Eu só sou puxa de canhão, só. Parabéns, Evolution. Skinny Guy Evolution. Nossa, você tem um QI muito alto. Me passa o seu endereço agora. A gente precisa fazer uma tese em cima dessa sua assertiva pra você ganhar o prêmio Nobel. Eu não sei como um cara como você passa desapercebido pela sociedade. É impossível você dar uma volta na calçada e ninguém parar e olhar e falar: nossa, esse cara, ele tá calado ali, ele nem fala nada, mas olha como ele é inteligente. Não precisa nem abrir a boca para as pessoas perceberem a sua inteligência. Fantástica. Mais complexo que chegar à conclusão de que um jogador cometeu um pênalti propositalmente. Nos casos investigados pela Operação Game Over, não eram apenas jogadores os principais investigados, mas vários membros de um mesmo clube, desde a comissão técnica até os atletas, tudo feito de forma pré-coordenada. Não vi, eu não quero nem ver isso aí. Mas o Estado N deixa eu plantar uma Xandão, como proíbe uma planta de nascer. Ô seu burro, a questão não é você ser permitido plantar ou não. Não tem que ser permitido, seu idiota. A maconha degenera. Se eu permito que as pessoas consumam um produto onde vai comprometer o raciocínio delas, vai alterar a percepção de realidade delas, eu enfraqueço a sociedade e pouco a pouco isso vira uma espécie de vírus, contamina de um em um. E sabe qual que é o pior de tudo? Eles sabem disso, mas eles não estão preocupados com a sua saúde, porque existe o tráfico. O que eles estão preocupados, na verdade, é isso aqui, ó. Ó, não é porque tá na natureza que é saudável, seu idiota. Existe veneno na natureza também. Foi o criador que colocou o veneno lá. Por quê? Porque precisa haver um equilíbrio, não precisa? Do mesmo jeito que existe a droga, existe a cura. Não é assim que funciona? Você vai lá no meio da floresta achar veneno pra comer, seu idiota? Claro que você não faz isso, né? O negócio simplesmente faz mal. E ponto. Não adianta querer ficar com esse papo aí, querer relativizar. Faz mal. E já era. Pra vocês terem uma ideia, a trembolona, aqui falando de esteroide, tá? A trembolona, que é um esteroide que não foi feito nem para ser usado por humano, ela acaba com o seu cérebro. Ela é uma queimadora de neurônios. É o mesmo efeito que a maconha causa numa pessoa que consome de médio prazo a longo prazo. O que isso significa? Significa que se você passar aí 2, 3 anos, 4 anos da sua vida consumindo isso, sabe o que isso está significando? Sabe o que isso está trazendo na prática? Uma perda extremamente considerável de neurônio, cara. O que importa é que ela fazer eu relaxar e ficar na brisa. Então, tá certo. Sabe por que você tá relaxado? Porque você tá ficando cada vez mais burro. Claro, uma cabeça onde eu não tenho neurônio, eu não penso, eu viro um vegetal. A planta tá sempre relaxada. Não, mentira. Eu não vou te comparar com uma planta. É uma ofensa à planta. Porque as plantas, elas têm a fotossíntese. Sem elas, o mundo não teria a sustentabilidade que tem. Elas têm uma função que você nunca vai ter na sua vida. Você não serve nem pra ser uma planta. Você não serve pra isso. Você é uma bosta. Você, usuáriozinho de droga, patérica, o skinny guy, você é simplesmente um ponto de erro num sistema que foi criado de maneira complexa para que as pessoas fossem prósperas. Você é aquele ponto da desgraça que contribui para quê? Para que nada dê certo. Você junto com todas as outras pessoas que estão nesse meio aí. Você não passa disso. Se a gente estivesse falando de um computador aqui, você seria o famoso lixo eletrônico. Sabe para onde você iria?
pra lixeira e seria deletado pra sempre. Você é o resto, você é aquilo que não se aproveita nada. Só que como a gente é ser humano, a gente tem moral, a gente procura ter boa conduta, ninguém vai te jogar num buraco e te enterrar lá. Não vai fazer isso, né? A gente ainda quer pagar de tonto, a gente quer te colocar consciência na sua cabeça pra ver se você acorda pra vida e passa a ser minimamente um cidadão legítimo. Mas você é tão burro, tão comprometido do ponto de vista cerebral, que você não consegue nem enxergar isso. Não é verdade? De nada. A época em que o escândalo foi revelado, 6 clubes do interior paulista admitiram ao jornal Folha de São Paulo que seus jogadores haviam sido sondados para forçar derrotas em suas próprias equipes e assim fazer os apostadores lucrarem. Claro, eles receberiam um valor por isso. Como eu disse, a Operação Game Over foi deflagrada em 2016, muito antes do setor de apostas passar pelo crescimento avassalador e ter a importância que tem hoje no Brasil. Mas, recentemente, ficou claro que as fraudes em partidas de futebol continuam acontecendo. Não me diga. Até mesmo em grandes competições nacionais. Não foi à toa que um jogador brasileiro de grande renome e que se aposentou recentemente alertou sobre o quão perigoso todo esse esquema de apostas e fraudes pode ser, como vocês já vão ver. Nas últimas semanas, foi revelada outra investigação, agora do Ministério Público de Goiás, que apura... E você cresceu sem consumir veneno, seu beta? Você é relativista também, seu ex-maconheiro. Nananina não. Que você sugava umzinho depois da escola quando era mais novo. Nananina não, você tá errado de novo, fera. Por que eu acabei de usar o exemplo da trembolona aqui? Porque eu usei a trembolona e quando eu descobri o efeito colateral dela, o que eu fiz? Eu tirei. Porque eu descobri na prática também os efeitos colaterais dela. A falta de informação faz a gente cometer erro. Quando você aprende, você tem 2 caminhos. Ou você melhora, ou você continua cometendo erro. Outra coisa aqui que você tá fazendo errado. Você está comparando a maconha com todos os esteroides, mundo dos hormônios. Primeiro, você não sabe nem o que é testosterona. Segundo, você não sabe nem pra que ela é utilizada. Homens acima de 40 anos começam a perder testosterona, começa a ficar o famoso broxa, começa a perder sua capacidade, faz uma reposição hormonal, vai lá pra melhorar, um tratamento de reposição hormonal. A diferença, companheiro, do veneno e do remédio é a dosagem, tá certo? Então você querer comparar uma droga que faz mal, que você simplesmente utiliza e aquilo tá te trazendo um efeito negativo brutal, é diferente de você usar um medicamento que pode te ajudar em algum problema que você tenha. É aí que tá a questão. Por que a trembolona nunca deveria ser utilizada por ninguém? Porque a partir do exato momento que você tá usando, aquilo está acabando com a sua cabeça. A trembolona, eu falei aqui pra vocês, ela não foi feita pro consumo humano. A maconha também pode ser medicinal. Depois que não. O vizinho deixou eu dar uma travada, meus olhos se abriram e comecei a ver as coisas de um jeito acima do normal. Abaixo do normal, né? A maconha, ela é utilizada, não essa maconha que os noiados usam. Existe um princípio ativo dela que é retirado... E dali sim eles fazem. Por exemplo, para tratamento de Parkinson. Não é que eles pegam essa maconha patética, essa bosta de cavalo suas aí que vocês ficam fumando. Não é que eles pegam aquilo ali e faz o medicamento daquilo ali. Eles pegam a erva pura, removem o THC e dali eles constituem o medicamento. Isso não tem absolutamente nada a ver com essa maconha aí que é traficada. Denúncias de manipulação de resultados na Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Isso mesmo, a segunda divisão de elite no país. A apuração começou a partir de uma denúncia do próprio presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, que havia decidido ir à polícia após começar a investigar, ele mesmo, uma movimentação estranha após os jogos do time. Ele evidenciou que o meio-campista Romário foi convencido por apostadores a cometer um pênalti no primeiro tempo, numa partida contra o Sport Recife, durante a última rodada da Série B de 2022. O jogador do Vila Nova... Você está relativizando. Bebe álcool o dia todo. Bebo. Representava apenas 1/3 da manipulação pretendida pelos apostadores, pois eles tinham comprado 3 jogadores para cometerem 3 pênaltis no primeiro tempo, nos 3 jogos daquela rodada final. No entanto, as coisas não saíram como planejado. Em 2 jogos, os pênaltis de fato aconteceram, mas no jogo do Vila Nova, as coisas desandaram para o grupo, pois Romário não foi escalado. Desesperado, ele que já havia recebido a sua parte antecipadamente, tentou uma cartada final, convencer alguns de seus companheiros de equipe a fazerem o trabalho sujo, só que ninguém embarcou no esquema. O outro investigado é Gabriel Domingos, que assim como Romário,
também pertence ao Vila Nova. Ele, porém, é alvo da polícia por supostamente ter emprestado sua conta bancária para que o colega Romário recebesse o pagamento das manipulações de resultado. O Ministério Público afirmou que a investigação ainda está se aprofundando e que os envolvidos, sejam eles apostadores ou jogadores, podem vir a responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção. Matar uma maconha deixa o cara lesado. Álcool mais é livre. Para de ser burro, seu idiota. O cara morre por causa do álcool porque o imbecil sai, bebe que nem um retardado, pega o carro e volta pra casa. Só que o que acontece com a maconha? O efeito negativo que ela traz pra você é diferente. Porém, não deixa de ser um efeito negativo. Os são contraditórios. Eu tenho evidência pessoal. Meu cachorro tava com dor de barriga por dias. Depois que dei maconha junto com a ração dele, ele ficou muito melhor. Puta que pariu, mano. Você acha que a criatividade dos criminosos acabou por... Só fartava essa mesmo. Ficou muito melhor, né? Ele morreu. Melhorou mesmo. Porque era uma sofrência. O dono dele, que é você no caso, né? A maneira como você cuidava dele. Melhorou mesmo. Foi pra ter um dono patético desse aí. Mesmo numa época quando não estavam sendo realizadas partidas, um esquema de fraude em jogos fantasmas chegou a movimentar 10 milhões de reais em casas de apostas pelo mundo em meados de 2020. No início de 2022, o Campeonato Cearense de Futebol chegou a ser suspenso sob suspeita de manipulação dos placares. Na ocasião, o Clube Crato foi excluído do campeonato após terminar a primeira fase da competição na lanterna, tendo sofrido 39 gols em apenas 14 jogos. Mas uma denúncia de irregularidade flagrante. Você também tá relativizando, Xande. O esteroide pode sim ser usado medicinalmente, porém você não faz uso dele assim, você usa porque quer ser grande. Mas peraí, Davi, o esteroide, da maneira que eu uso, não altera a minha mente. Quando eu usei a trembolona, aquilo alterou a minha mente. E eu sou um cara que eu tenho a mente forte. É difícil alguma coisa assim mudar a minha percepção. Por que não tá mudando em nada? Porque da maneira que eu utilizo, a única coisa que eu consigo coletar são benefícios. Por que você acha que eu tenho um acompanhamento médico pra fazer isso? Você consegue ter um acompanhamento médico pra você ficar fumando maconha? Vai lá no seu médico e fala assim, então, doutor, eu tô querendo potencializar os meus, né, eu quero potencializar o meu corpo, melhorar as minhas atividades diárias, né, preciso ter mais foco, preciso desenvolver massa muscular, preciso melhorar minha mente. Me passa um ciclo de maconha aí, ó, você vai fumar toda terça e quinta. No sábado, de repente, você tiver... Ô, cara, você não passa de um pascácio. Você tem inveja dos jogadores porque são melhores que você. Se o Neymar quiser, ele compra o seu botico e brinca de desentupir privada com a vara dele. Aham, compra sim. O seu que tá à venda, o meu não tá à venda não, irmão. O seu eu sei que ele compraria, tem muita gente que venderia. Se o Neymar chegasse aí pra esse chato aí do jeito que alguns são e oferecesse aí uma graninha alta, eu sei, vocês liberam. Vocês são os modernetes, tá? Eu sei disso. Não tô sendo relativista. Eu desafio qualquer um a pegar algum tipo de incoerência que eu esteja cometendo aqui no que eu tô falando. Eu tô sendo extremamente claro. Por que eu tô sendo claro? Porque eu conheço os efeitos. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu não faço nada da minha cabeça. Sim, eu sei que hoje em dia o seu uso é de TRT, mas a princípio foi sim por estética. Até porque pra repor, alguma coisa precisa estar faltando. E você não tinha déficit de hormônio. Usou pra crescer. Aí você falou certo. Na primeira vez que eu fiz o uso de esteroide, eu não precisava ter feito. Só que naquela época, eu tinha uma cabeça diferente da que eu tenho hoje. Por isso que eu falo, a experiência negativa nos leva a uma espécie de perfeição. Quando todo mundo vem aqui e me pergunta se tem que usar esteroide, qual é a coisa que eu falo? Não usem. E eu cito o meu próprio exemplo como exemplo. Eu usei numa hora que não precisava ter usado. Tive os resultados que queria? Tive, porém, parei de utilizar depois. Voltei a ser natural. Agora, depois que aconteceu tudo isso, que eu fui lá pra São Paulo, que eu fui pro CT, que eu tava com um projeto de querer subir pra competir, o que eu fiz? Eu comecei a fazer acompanhamento. Porque daí eu falei, agora que eu consigo ter condição pra fazer um acompanhamento, eu vou fazer o uso desse negócio pra tentar diminuir os colaterais, talvez dê certo. O que aconteceu quando eu comecei a fazer o acompanhamento? Pra buscar performance, eu percebi que aquilo não valia a pena, porque os efeitos negativos estavam começando a surgir. Porque daí eu passei totalmente do limite. Eu tirei a função de repor um hormônio para ter uma condição de vida melhor e passei a querer performance. Aí o que aconteceu? Minha cabeça ficou desestruturada. Então aí eu acordei para a realidade. Percebi que é uma fraude também. E outra coisa que é fraude, a questão do esporte, do hormônio. Se você gasta dinheiro com esteroide,
tenha em mente que é como você ter um carro alugado. A partir do momento que você para de tomar, acabou. Vai tudo embora. Então eu entendi, e aí eu busquei um médico. Você broxou? Claro que não, irmão, nunca tive problema disso. Só broxa, a pessoa que usa esteroide só broxa se ela for burra. O cara tem que ser o cúmulo da burrice pra conseguir isso aí, tá? O que eu fiz então quando eu percebi todos esses efeitos negativos? Eu falei, eu vou buscar um médico e vou querer agora focar na saúde. E aí, através do acompanhamento médico, eu faço da maneira que faço hoje em dia. Eu não tenho nenhum tipo de colateral, nada. E vivo minha vida perfeitamente, cara. Então as coisas, por isso que eu falo, eu passei pela situação, eu sei o que eu tô falando pra você. Eu não tô falando da boca pra fora. Endocrinologista passa receita com farmácia, é sim, galera. Claro que é. Ô irmão, mas isso aí é básico. É que a turma aqui não sabe, mas é bom eles saberem, tá? Não é nada ilegalmente, galera. O que existe no mundo que te deixa tão ansiosinho a ponto de você querer usar algo maléfico pra sua cabeça, pro seu espírito, pra você sair da realidade? Isso não existe, irmão. Você pode ver que as pessoas que fazem isso, 99% das vezes, são pessoas que têm problemas internos sérios. Não sabem como lidar, tem uma vida afundada de merda, bosta, uma pessoa fraca de espírito, Felipe, e ela utiliza. Porque na cabeça dela, ela acha que aquilo ali tá deixando ela mais confortável, quando na verdade só tá deixando ela mais dependente e tá fazendo com que ela viva numa realidade mentirosa. Distorce. Você percebe a diferença de uma coisa pra outra? Esses aí são os fatos. Quer vocês queiram ou não, quer eu queira ou não. Eu só tô falando pra vocês aqui a coisa como ela é.